programa anterior estivemos em Lisboa. Sabia que a cidade nem sempre teve esse nome? E conhece o símbolo de Lisboa? Explorámos o coração da cidade, os seus bairros mais antigos, onde nasceu a sua essência, incluindo o género musical único no mundo, o fado. No programa de hoje vamos continuar pela capital portuguesa, a conhecer a história por detrás de cada bairro lisboeta. Fique connosco! Vamos iniciar mais um dia na capital portuguesa, Lisboa, e vamos até mais um bairro histórico, o bairro Alto. Como o próprio nome indica, o bairro fica lá no alto. E para isso nós vamos apanhar o ascensor da Glória, que está aqui já mesmo atrás de nós, que é este elétrico, que antes não era bem um elétrico, era... Não era eletrificado, não era eletrificado. Não. Quando foi construído no século XIX, nos finais, funcionava com um sistema de contrapeso. É um funicular, portanto há um que está lá no alto e quando esse descia, puxava este para cima através do sistema de roldanas e cabos. É assim que funciona o funicular. Mas agora de facto é elétrico e deve ser dos mais conhecidos. Há 3 em Lisboa, há 3 ascensores. Este deve ser do mais conhecido deles todos, não é? Porque liga então a zona baixa da cidade à zona alta, ao chamado bairro Alto, para onde nos vamos dirigir agora. Então vamos subir. Subimos no ascensor da Glória 265 metros em menos de 5 minutos, até ao miradouro de São Pedro de Alcântara, no bairro Alto. E agora sim, oficialmente no bairro Alto, um bairro bem alto, e estamos aqui num mirador com uma vista magnífica chamado São Pedro de Alcântara. E esta vista não é só por acaso, não é só por acaso que é bonita, mas só por acaso nós estivemos ontem e conhecemos cada um destes bairros. E também não foi por acaso que nós conhecemos, nós seguimos uma ordem cronológica, graças aqui à Cristina, que conhece muito bem a história de Lisboa. Iniciámos a história de Lisboa ainda desde lá do início e fomos assim subindo século a século, povo a povo, história a história, até chegarmos aqui. Eu pedi à Cristina só para explicar mais ou menos onde é que nós estivemos, em que datas é que ocorreu aqui a história de Lisboa. Portanto, ontem dedicámos-nos à colina de São Jorge. Que é esta colina toda. Que é a colina onde está o castelo. Onde realmente a cidade de Lisboa foi fundada pelos fenícios já nos idos do século VI a.C. Portanto, essa zona da colina do Castelo compõe-se de 3 bairros históricos. O Castelo, com grande evidência, porque vemos a estrutura fortificada que foi construída pelos muçulmanos e depois reconquistada pelo nosso rei fundador, Dom Afonso Henriques. Portanto, o bairro do Castelo será dos bairros mais importantes e mais icónicos. E depois andámos por Alfama, que era aquele arrabalde construído já depois da chegada dos cristãos, e andámos pela Moraria, não é? Onde os mouros ficaram instalados até à expulsão em 1497. Portanto, sim, andámos nos 3 bairros mais importantes da zona antiga, fundadora da cidade de Lisboa, que é a colina de São Jorge. Que é esta colina? Que é a colina onde está o castelo. E neste momento estamos noutra colina. Estamos noutra colina, a de São Roque,
que se deu início à sua povoação, enfim, já cá existiam conventos, existiam moinhos, mas a população começou a expandir-se para a zona oeste, ocupando a colina de São Roque, depois de 1500, com a fundação do bairro Novo do Andrade, que é para onde vamos andar agora, que é o bairro Alto. Nesta colina, no século XIX, instalaram-se os primeiros jornais. O bairro Alto é o coração do jornalismo lisboeta. Para quem nos tem estado a acompanhar, já reparou que os outros bairros de Lisboa por onde andamos, eles são assim mais confusos. Este aqui já é todo assim planificado. O bairro Alto, na altura, foi um bairro inovador. Foi o primeiro bairro, como disse muito bem, que foi planificado para ser construído de raiz na cidade de Lisboa, numa altura em que se retomava a forma clássica, portanto, à romana, de construir as cidades, com praças no meio, ruas perpendiculares, para permitir a passagem do vento e, por causa dos odores, porque não havia, claro, esgotos, as pessoas ainda, enfim, enviavam os seus dejetos para a rua, mas o vento fazia com que a cidade ficasse menos poluída e menos mal cheirosa, não é? Ruas largas, onde se via ao final da rua, consegue-se ver um carro a vir de lá, mas no século XVI também se conseguia ver. Portanto, não tínhamos o problema do trânsito que tínhamos naquelas ruelas da Alfama e da Mouraria, para onde andámos, onde não se conseguia ver o final da rua. Isso quer dizer que se viesse de lá uma junta de bois e eu viesse para baixo com um coche, onde nós tinha que recuar. Aqui podia-se passar, não é? As ruas eram largas o suficiente para permitir a passagem destes meios de transporte da época e conseguia-se perceber quem vinha lá ao fundo. E depois, pronto, também o facto de os blocos de casa estarem longe uns dos outros, permitia, se houvesse um incêndio, que o incêndio não se propagasse tão rapidamente. Portanto, isto tudo é a maneira de construir a romana, que depois voltamos a encontrar na Baixa Pombalina, mas passado 200 anos, aqui é século XVI. Existe mais alguma diferença assim notória entre os bairros ou é mais a questão da planificação? Não, também existe realmente uma outra diferença em que consiste no facto de, na antiga colina de São Jorge, as classes sociais, assim podemos dizer, porque naquela altura não se falava nesses termos, estavam muito bem posicionadas em sítios determinados. Portanto, as elites viviam no topo da colina, o povo, a raia miúda, mais junto ao mar. Neste bairro, não. Neste bairro, as grandes casas, podiam ser nobres ou podiam ser burgueses, conviviam com as casas mais pobres, mais simples, onde viviam as pessoas, no fundo, que trabalhavam para essas famílias, mas que eram do povo. Portanto, não viviam separados. Foi uma novidade também aqui do bairro Alto. Agora, é claro que está tudo muito calmo, porque tudo o que vemos só abre à noite, não é? Nesta altura do dia é ótimo passear no bairro Alto, porque temos o bairro para nós. À noite é quase impossível passar nestas ruas. Por isso é que viemos agora. Por isso é que viemos agora. Antes da existência do bairro Alto, já aqui viviam pessoas, eram conventos. E, por acaso, gostava de vos mostrar o convento que deu, o mosteiro que deu o nome à colina São Roque. É aqui perto? É no fundo da rua. Então vamos lá. Estamos em frente à igreja de São Roque, no bairro Alto, e só por acaso o bairro Alto fica na colina de São Roque. São Roque, a igreja de São Roque, colina de São Roque. Cristina, quem que foi esse senhor São Roque? São Roque foi, de facto, um santo francês, muito conhecido na Europa por ser o protetor da peste. Então, neste sítio, muito antes do bairro Alto ter sido construído, no século XVI, havia uma pequena capela e um cemitério construído dedicado a São Roque. Quando a Companhia de Jesus se veio instalar em Portugal, o nosso rei, Dom João III, resolveu doar esta pequena ermida
à Companhia de Jesus para aqui fazer instalar a sua igreja, que é a Igreja Jesuíta de Lisboa. Portanto, o que vemos agora, de facto, é uma igreja já construída nesse período e é uma joia. Isto foi construído numa coisa difícil que se chama estilo chão, porque da parte de fora é muito simples, dentro é barroca, mas de facto tem uma profusão de elementos decorativos, um teto. Quando visitarem Lisboa, se não vêm a São Roque, eu vou ficar muito aborrecida, porque de facto é uma joia da arquitetura portuguesa e, enfim, também europeia, porque uma parte, a Capela de São João Batista foi construída na Itália e nem os italianos têm coisas tão bonitas da Itália como esta Capela de São João Batista na Igreja Jesuíta. Aqui na Praça da Misericórdia encontramos este senhor. Cauteleiro. Um cauteleiro é uma pessoa que vende cautelas. E as cautelas são bilhetes de lotaria, na realidade. Ou seja, é isto que ele está a segurar. É isso que ele está a segurar. E muita gente vinha aqui passar a mão depois de comprar uma cautela, que se vende nestes quiosques, para ver se lhes dava boa sorte e ganharem os primeiros prémios, não é? Mas para além dos primeiros prémios, a importância de vender ou de comprar um bilhete de lotaria está no facto que uma parte deste dinheiro reverte para uma instituição muito antiga, que foi fundada nos finais do século XV pela Rainha Dona Leonor, a esposa de Dom João II, e é com este dinheiro que é mantida a Santa Casa da Misericórdia. Para você que só chegou agora, estamos na cidade de Lisboa, a conhecer os seus bairros históricos. O Bairro Alto é um deles. Também tivemos a oportunidade de conhecer mais sobre a igreja que deu o nome à Colina de São Roque. Fique connosco! De volta às ruas de Lisboa, chegamos ao icónico Largo do Carmo. Agora estamos assim num vale entre a colina de São Roque e a colina de Santa Catarina. Não poderíamos deixar de falar do Largo do Carmo. E Largo do Carmo, um nome tão conhecido, qual é a sua história? É que antes do Bairro Alto existir, já existia nesta zona conventos, aliás existia uma pedreira e um bairro judeu, mas eu diria, e também vários conventos. Um deles foi fundado pelo Condestável do Reino, Dom Nuno Alves Pereira, no final do século XIV e início do século XV, que é o edifício que vemos aqui à nossa frente, e que foi, enfim, erigido para albergar a comunidade dos monges carmelitas do Carmelo, que é um sítio na Palestina onde essa ordem foi fundada. E daí vem a palavra Carmo. Ora bem, neste sítio, estes conventos ruíram com o terremoto e existia do outro lado o convento da Trindade. E por isso é que nós em português ainda dizemos, quando algo corre muito mal, vai cair o Carmo e a Trindade. Este convento do Carmo nunca foi reconstruído, ele ficou sempre como, enfim, uma manifestação de intenção de celebrar, de lembrar as vítimas do terremoto de 1755, hoje em dia é um museu, faz parte do Museu de Arqueologia, bastante interessante. Por isso é que não tem teto, não tem telhado, ficou sempre uma ruína. E é no antigo convento que se foi instalar o quartel do Carmo, onde, séculos mais tarde, evidentemente, em 1974, Salgueiro Maia iniciou um movimento que depois redundou no chamado 25 de Abril de 1974 e até existe agora uma exposição dedicada a Salgueiro Maia. Portanto, este local é um local de muita importância para a história de Portugal, de novo. Também para o 25 de Abril. É, de facto, para todo esse movimento a que se chamou o 25 de Abril, sendo que na altura, claro, não se percebia a importância ainda daquilo que estavam a iniciar.
Nós estamos nas traseiras do Convento do Carmo e aqui nas pedras tem assim um segredo. Cada pedra aqui tem uma marca e não é por acaso e não foi de agora, ainda é lá dos tempos muito antigos, não é? Sim, é do tempo da construção do mosteiro, que será dos inícios do século XV. As pedras não vinham daqui, vinham de uma pedreira, e na pedreira os canteiros, que é quem entalha as pedras, quem retira as pedras da pedreira, eram pagos à pedra. Portanto, era necessário cada um deles ter uma marca própria para poder identificar quantas pedras é que aquela pessoa, pronto, o Joaquim, o Manuel ou o André, mas eles não punham o nome, punham uma marcazinha, Não tinha o símbolo. um símbolo próprio, que se chama marca de canteiro. E, de facto, nesta reentrância, encontramos em cada pedra, as originais, não é aquelas dos restauros do século XIX, encontramos ainda as marcas de canteiro. Aqui também neste lugar, mesmo à frente aqui do Convento do Carmo, temos uma vista Para o elevador de Santa Justa, construído há mais de um século, em 1902. E era um elevador público para fazer as pessoas subir da parte baixa da cidade para a parte alta, onde elas moravam na realidade, através daquela ponte onde se vê ainda as pessoas atravessarem para o elevador, que faz parte do sistema público de transportes da cidade de Lisboa. O elevador de Santa Justa, com os seus 45 metros de altura, lembra-nos a famosa Torre Eiffel. E não é coincidência, pois foi construída com o mesmo material e pelo discípulo do arquiteto francês. Já na parte baixa da cidade, fomos até ao restaurante Cozinha da Estação. A culinária portuguesa é muito rica e aqui na região de Lisboa nós já provámos vários pratos típicos, como entre eles o bacalhau à Brás, que veio do bairro Alto, onde nós estivemos. Exato. Provámos também as amêijoas à bolhão de pato, provámos os peixinhos da horta, ainda temos O arroz de feijão com os filetes, que também é e que típico também desta zona. experimentámos e estávamos a Sim. pensar o que pedir mais. E a gente inspirou-se na costa portuguesa, pedindo um polvo e os choques fritos. Exato. O choco frito, que é de Setúbal, mas não é muito longe de facto, e o polvo também no Algarve, mas também existe na costa portuguesa, no norte, por exemplo, come-se polvo no Natal. Portanto, sim, estamos de acordo com aquilo que nos propusemos fazer, que é experimentar os pratos regionais nos sítios onde eles são originários, e temos os pratos da costa portuguesa. Deslocar-se aqui pelas ruas da capital portuguesa não é nada fácil com um carro próprio. Por isso nós optámos aqui pelo tuk-tuk, que é pequenino, entra aqui nas ruas estreitas de Lisboa à vontade, e é para isso que nós vamos agora até à próxima colina, a colina de Santa Catarina, onde vamos conhecer mais um bairro histórico, desta vez o bairro da Bica. O que é que este nome significa? Era uma bica mesmo, era uma bica d'água. Chama-se, de facto, aquela rua, a Rua da Bica de Duarte Belo, e era um bairro de pescadores, fica muito junto ao bairro Alto na realidade, só que os pescadores não viviam naquela zona alta da cidade, viviam numa zona baixa, mais baixa da cidade, em direção ao rio. Infelizmente agora já não, mas mantém-se a identidade como bairro histórico, com as suas casas de arquitetura vernacular, um pouco como vimos também na zona do bairro Alto. E agora já estamos aqui no bairro da Bica, tal como nós falámos há bocado no tuk-tuk. E a Cristina falou no tuk-tuk que o nome bairro da Bica vem de uma bica e falou que tem a ver com a água, mas para mim bica é um café. A palavra na sua gênese é a mesma.
Uma bica é um biquinho, no fundo, que era o término de um fontanário, portanto havia uma fonte de água. A água vinha até aqui através do aqueduto das águas livres e depois as pessoas, através de um sistema gravitacional, portanto a água tinha que vir de um lugar mais elevado a um lugar menos elevado e a água depois saía, onde as pessoas iam buscar a água com cântaros, através de uma bicazinha, portanto como se fosse um funilzinho. Ora, os primeiros cafés que foram tirados, que não eram de cafeteira, que eram retirados de uma máquina que foi inventada pelos italianos, também saíam por uma bica. É o mesmo funilzinho, é como se fosse um funilzinho. E a partir daí os lisboetas começaram a chamar ao café, que hoje em dia se chama expresso, uma bica. Mas é só em Lisboa, porque no Porto não é assim. Vem de Lisboa, pois, porque noutras partes do país não se chama assim, é uma palavra tipicamente lisboeta. Mas estamos então no sítio da bica original, que é um fontanário, um lugar onde as pessoas iam buscar água. Daí nasceu o nome do bairro. Nasceu o nome do bairro, que era um bairro essencialmente de pescadores, porque ao fundo da rua, como veem, encontra-se o rio. Era chamada a Ribeira Nova e ali é que era o porto de pesca. Portanto, as pessoas viviam ali, eram ali que vendiam peixe e os pescadores viviam neste bairro. Bica são pouco mais de 200 metros que hoje em dia atrai turistas pelo seu funicular. Perto do bairro da Bica fica mais um bairro característico lisboeta, o bairro da Madragoa. Chegámos a mais um bairro histórico aqui de Lisboa, o bairro da Madragoa. E aqui mesmo à entrada desta rua tão bonita, eu vi uma placa, Cristina, a dizer Rua das Madres. Pensa-se que o nome de Madragoa tenha vindo da corruptela do nome Madres de Goa. Não sabemos se de facto existiriam aqui madres que vieram de Goa, provavelmente porque as Bernardas que aqui viviam e outras freiras também eram missionárias. Agora, o que existia aqui, de facto, eram muitos conventos. Ao fundo da rua temos o convento das Bernardas, que eram de cistercienses. Havia do outro lado da rua o convento dos freires de São Bento, que é agora o Parlamento. Portanto, este bairro antigo estava circundado de conventos e mosteiros. E, curiosamente, foi aqui neste sítio que estava implantado o chamado Mocambo de Lisboa. Vem de uma língua antiga, provavelmente do Ubundu, uma língua africana de Angola, e era aqui o bairro dos antigos escravos que eram alforriados, portanto, que eram libertos e não podiam ficar a viver dentro de Lisboa, tinham que viver fora de Lisboa e viviam então dentro desta comunidade, neste antigo bairro do Mocambo, circundado por todos estes conventos. E é interessante porque nós sabemos que existiu aqui o bairro até na altura de Filipe II de Espanha, porque foi ele que deu o nome ao bairro, ou que deixou chamar assim, mas é o único bairro que nós temos conhecimento dentro de uma cidade europeia, capital europeia, com um nome africano. E normalmente os bairros lisboetas tinham nomes de santos ou algo parecido, exceto este, que foi chamado de Mocambo até à Primeira República. Depois aí é que se mudou o nome para Madragoa. Portanto, de facto, era um bairro muito interessante na sua gênese. E mesmo sendo um bairro mais distante, não deixa de fazer parte dos bairros históricos de Lisboa. Próximo programa Cidades de Portugal, vamos continuar em Lisboa, uma cidade de reis, descobrimentos, tragédias e reconstruções. Conheça a história de Lisboa desde a sua fundação até aos dias de hoje. Não perca no seu programa Cidades de Portugal.